Desde os cantos mais íntimos de sua vida cotidiana, até as cenas espetaculares de seus 2 casamentos, exploraremos a história de amor entre David Bowie e Iman, um casal que transcendeu a fama e construiu um legado inesquecível. Número 1. O encontro destinado. Era 1990, e no auge de suas carreiras, David Bowie, o lendário ícone do rock, e Iman, a deslumbrante supermodelo da Somália, foram colocados no mesmo lugar por um único homem, Ted Antolini. Ted, amigo próximo de Bowie e seu cabeleireiro de confiança, acreditava que o músico precisava de alguém especial em sua vida. Não apenas alguém que pudesse igualar seu brilho e fama, mas alguém que pudesse compreender a complexidade de sua alma artística. E quem melhor do que Iman? A cena era um jantar cuidadosamente organizado por Ted em Los Angeles, onde tanto Bowie quanto Iman se encontraram. Quando ela entrou na sala, Bowie ficou completamente pasmo. Sua beleza, é claro, era inegável. Mas havia algo mais, uma espécie de energia que a rodeava, uma magia que parecia envolvê-la. Bowie, acostumado a ser o centro das atenções, se encontrou imediatamente em uma posição incomum. Completamente desarmado diante da presença de Iman. Em suas próprias palavras, confessou mais tarde que naquele primeiro momento já estava pensando em seus futuros filhos. No entanto, a supermodelo não compartilhou imediatamente desse entusiasmo. Apesar dos encantos de Bowie, Iman se mostrou cautelosa. Ela já havia passado por um casamento anterior e não estava certa de querer se aventurar novamente em um relacionamento. Muito menos com uma estrela do rock mundialmente conhecida. No entanto, Bowie não era alguém que desistia facilmente. Com uma determinação que igualava seu talento musical, Bowie decidiu cortejar Iman de uma forma completamente inesperada. Ele a convidou para tomar chá. A escolha do chá não foi apenas peculiar, mas também simbólica. Bowie não era um bebedor de chá habitual, mas esse gesto, simples e quase tradicional, ressoou em Iman. Em um mundo de luxos, festas extravagantes e relacionamentos rápidos, Bowie ofereceu a ela algo que nenhum de seus pretendentes havia feito. Um momento de simplicidade. O primeiro encontro não foi uma aventura em uma boate, nem uma festa extravagante. Foi apenas chá, uma conversa tranquila e a promessa de um amor autêntico. A partir desse momento, Bowie não parou de surpreendê-la. Cada encontro parecia um passo mais profundo em direção ao coração de Iman. E embora ela mantivesse suas reservas iniciais, pouco a pouco foi descobrindo David Jones, o homem por trás da figura de Bowie. Sim, porque para Iman, Bowie era apenas uma pessoa pública. O homem que a havia conquistado, que a fazia rir com suas ocorrências e que a entendia como ninguém, era David Jones. 2. O cortejo e os gestos românticos. Quando David Bowie decidiu que Iman era a pessoa com quem queria compartilhar sua vida, ele não poupou criatividade para conquistá-la. Seu cortejo não foi o típico das celebridades. Bowie, conhecido por sua extravagância no palco, canalizou essa mesma energia em gestos românticos que demonstravam quanto Iman significava para ele. Tudo começou quando Bowie decidiu que não apenas as palavras, mas também as ações, seriam sua arma mais poderosa. Um dos momentos mais emblemáticos do início de seu relacionamento ocorreu em um aeroporto. Iman voltava exausta de um trabalho de modelagem no exterior, quando ao descer do avião, lá estava Bowie, de pé na terminal, segurando um buquê de flores. Para muitos, um pequeno detalhe, mas para Iman, esse gesto foi o ponto de virada. Bowie havia descoberto a hora exata do voo dela e decidiu estar lá, pessoalmente, esperando por ela. Não era apenas uma demonstração de amor, mas um símbolo de sua dedicação a ela. O aeroporto se tornou um lugar significativo para o casal.
Bowie, sempre que tinha oportunidade, fazia questão de receber Iman quando ela voltava de seus compromissos. E ele sempre fazia isso com flores. Tornou-se sua tradição pessoal, uma espécie de código secreto que representava seu compromisso mútuo. Não importava o quão ocupadas estivessem suas agendas, o simples fato de que Bowie estava lá, esperando, era suficiente para fazer Iman se sentir especial e amada. Mas os gestos românticos de Bowie não se limitavam aos aeroportos. Era um homem que sabia como equilibrar a grandiosidade de suas expressões públicas com a intimidade dos detalhes privados. Em uma ocasião, enquanto Iman trabalhava arduamente em sua linha de cosméticos, Bowie não apenas a apoiou moralmente, mas também se envolveu ativamente. Ofereceu sua experiência em negócios e foi uma das principais fontes de conselhos práticos para o lançamento de sua marca voltada para mulheres de cor. Iman, que sempre foi independente e autossuficiente, encontrou-se em uma posição única. Tinha ao seu lado um homem que não apenas amava, mas apoiava em cada faceta de sua vida. Bowie não tentava roubar-lhe o protagonismo, mas estava lá para impulsioná-la. Para lembrá-la de que sua carreira e seu sucesso também eram importantes. No mundo das celebridades, onde muitas vezes o ego prevalece. Sobre o casal, Bowie demonstrava que o verdadeiro amor não se trata apenas de afeto, mas de apoio incondicional. Apesar da teatralidade que Bowie mostrava em seus concertos e em seus múltiplos personagens como Ziggy Sardusto ou o Delgado Duque Branco, em sua vida privada, era um homem que valorizava os pequenos momentos. Ele gostava de cozinhar junto com Iman, passear pelos parques e passar tardes inteiras em casa, simplesmente ouvindo música. A vida cotidiana, aquela que muitos casais dão como certa, tornou-se um refúgio para eles. Para Bowie, que havia vivido uma vida tão extraordinária, esses momentos simples com Iman eram mais preciosos do que qualquer reconhecimento ou prêmio na indústria musical. Uma das maneiras mais carinhosas pelas quais Bowie expressava seu amor era deixando pequenos bilhetes para Iman. Não eram cartas longas, nem poemas épicos. Eram mensagens simples, como um "te amo" ou "penso em você" que ela encontrava espalhados pela casa ao longo do dia. Esses pequenos gestos se tornaram uma parte essencial de sua vida juntos. Número 3. A vida antes de se conhecerem. Antes de David Bowie e Iman se cruzarem em 1990, ambos já tinham vivido vidas extraordinárias e muito diferentes. Suas trajetórias não só os levaram a se tornarem ícones em seus respectivos campos, mas também lhes deram as ferramentas para construir um relacionamento que transcendesse a fama e as expectativas do mundo ao seu redor. David Bowie, cujo verdadeiro nome era David Robert Jones, passou a vida se reinventando. Nascido em Bristol, Londres, em 1947, Bowie cresceu em um contexto humilde. Desde cedo, mostrou um interesse insaciável por música, moda e arte. A influência das bandas de jazz de seu irmão mais velho e o surgimento do rock nos anos 60 moldaram seu estilo eclético. No entanto, sua verdadeira habilidade residia em sua capacidade de desafiar as convenções e criar personagens através de sua música. Ziggy Sardusto, o Delgado Duque Branco e muitos outros alter egos não só o transformaram em um fenômeno musical, mas também em um pioneiro da cultura pop. Apesar de seu sucesso meteórico, a vida pessoal de Bowie nem sempre foi tão glamourosa quanto sua carreira. Seu primeiro casamento com Angela Barnett, uma atriz e modelo americana, foi tudo menos convencional. Eles se casaram em 1970 e tiveram seu filho, Duncan Jones, em 1971. No entanto, sua relação foi marcada por altos e baixos, conflitos pessoais e uma vida pública que frequentemente testava sua estabilidade emocional. O casamento terminou em divórcio em 1980.
deixando Bowie com a custódia total de Duncan. Este foi um ponto de virada para ele, já que a paternidade lhe proporcionou um novo foco e uma estabilidade que ele não havia experimentado antes. Uma das estrelas do rock mais famosas do mundo, Bowie lutava com uma profunda solidão. O caos de sua carreira, com turnês intermináveis e uma vida constantemente sob os holofotes, frequentemente o deixava buscando algo mais significativo. Embora tivesse sucesso artístico, ansiava por uma conexão mais profunda. Uma que ele não conseguia encontrar nos excessos da fama nem nos relacionamentos passageiros. Esse vazio o impulsionou a buscar algo mais real e duradouro. Por outro lado, Iman Abdul-Majid, nascida em Mogadíscio, Somália, em 1955, levava uma vida muito diferente. Nascida em uma família diplomática, Iman foi criada em uma cultura rica em tradições e valores familiares. Apesar das dificuldades que a Somália enfrentava naquela época, a educação e a autodeterminação eram pilares fundamentais em sua criação. Quando tinha 18 anos, foi descoberta pelo fotógrafo Peter Beard enquanto frequentava a Universidade de Nairobi, no Quênia. Foi um encontro fortuito que mudaria sua vida para sempre. Iman não era a típica supermodelo. Ela não tinha apenas uma beleza imponente, mas também era conhecida por sua inteligência e elegância. Em uma indústria que muitas vezes objetifica as mulheres, ela era a exceção. Ela havia vivido 2 casamentos antes de conhecer Bowie. O primeiro, com um homem somali chamado Hassan, foi breve e terminou em 1975. Posteriormente, casou-se com Spencer Haywood, uma estrela do basquete da NBA, em 1977. Juntos tiveram uma filha, Zuleika, em 1978. O casamento com Haywood foi cheio de altos e baixos. Embora compartilhassem um amor profundo, as exigências de suas respectivas carreiras e as diferenças pessoais finalmente os levaram ao divórcio em 1987. Apesar das dificuldades, Iman sempre manteve sua integridade e seu foco em criar sua filha. Essas experiências matrimoniais anteriores a deixaram cautelosa em relação aos relacionamentos. Ela sabia o que queria e o que não queria, e estava decidida a não repetir os erros do passado. Número 4. Desafio e problemas de saúde. O amor entre David Bowie e Iman foi profundo e duradouro, mas, como todo relacionamento, não esteve isento de desafios. Ao longo dos quase 24 anos que estiveram juntos, enfrentaram dificuldades que testaram sua força como casal. Entre esses desafios, os problemas de saúde de Bowie se destacaram como os mais difíceis, afetando não apenas a estrela do rock, mas também sua família. No ano de 2004, durante uma turnê na Alemanha, Bowie sofreu um evento de saúde que mudaria sua vida para sempre. Enquanto estava se apresentando, começou a sentir uma dor intensa no peito. Para o público, tudo parecia estar sob controle, já que Bowie, sendo o profissional que era, continuou com o show. No entanto, nos bastidores, a situação era muito mais grave do que aparentava. Ele foi levado de urgência ao hospital, onde os médicos descobriram que uma de suas artérias estava bloqueada. A notícia chocou Bowie e seu entorno. Ele foi submetido imediatamente a uma angioplastia, um procedimento médico que envolve a abertura de artérias obstruídas, para restaurar o fluxo sanguíneo para o coração. Este incidente marcou o início de uma série de problemas de saúde que o afetariam nos anos seguintes e que o levariam, eventualmente, a reduzir consideravelmente suas aparições públicas e atividades artísticas. Iman esteve ao seu lado, o tempo todo. Embora o mundo visse David Bowie como uma estrela imortal, em casa, ele era simplesmente David Jones, um homem vulnerável enfrentando um problema de saúde que ameaçava a sua vida. Para Iman, seu papel como esposa passou a ser também o de cuidadora, oferecendo apoio incondicional e garantindo que Bowie seguisse o tratamento adequado.
Em entrevistas posteriores, Iman refletiria sobre esses tempos como alguns dos mais difíceis de sua vida, mas também como uma oportunidade para fortalecer ainda mais seu relacionamento. A decisão de Bowie de reduzir sua agenda foi drástica, mas necessária. Após sua recuperação inicial, ele tomou a decisão de não voltar a fazer turnês de maneira regular. Sua família se tornou sua principal prioridade, e apesar de ainda trabalhar com música e outros projetos, ele fazia isso em um ritmo muito mais relaxado. Para alguém que havia vivido grande parte de sua vida sob os holofotes, essa transição não foi fácil, mas Bowie aceitou com graça. Apesar dos problemas de saúde, Bowie continuou criando arte. Em 2013, ele surpreendeu o mundo com o lançamento de seu álbum The Next Day. Depois de quase uma década de silêncio musical, foi um retorno triunfal, aclamado tanto pela crítica quanto por seus seguidores. No entanto, esse ressurgimento artístico não foi o fim de seus desafios. Em 2015, Bowie recebeu um diagnóstico devastador: câncer de fígado. Como era seu costume, ele manteve a notícia em segredo. Apenas sua família mais próxima, incluindo Iman, e alguns poucos amigos íntimos conheciam a gravidade de sua doença. Bowie, apesar de sua luta contra o câncer, manteve-se firme em seu desejo de continuar trabalhando até o último momento possível. Número 5. A família, a vida e a criação dos filhos. David, Bowie e Iman não apenas construíram uma vida juntos, mas também formaram uma família que se tornaria o centro de seu mundo. Apesar de serem duas das figuras mais destacadas em suas respectivas indústrias, quando se tratava de seu lar, o amor por sua família era seu principal objetivo, prioridade absoluta. A história de como Bowie e Iman equilibraram suas carreiras de alto perfil com a criação de seus filhos é um relato que se destaca por sua humanidade e o profundo compromisso que ambos tinham com sua vida familiar. Quando David e Iman se casaram em 1992, não apenas se uniram como casal, mas também uniram suas respectivas famílias. Bowie já tinha um filho de seu primeiro casamento com Angela Barnett. Duncan Jones, nascido em 1971. Iman, por sua vez, tinha uma filha, Oleika Ivold, nascida em 1978 de seu casamento com o jogador de basquete Spencer Ivold. Duncan, inicialmente conhecido como Zoe, cresceu frequentando escolas prestigiadas em Londres, Lausanne e Berlim, seguindo os passos nômades de seu pai. Apesar dos desafios de ter um pai tão famoso, Duncan conseguiu trilhar seu próprio caminho. Ele se tornou um aclamado diretor de cinema, responsável por filmes como Moon e Source Code. Bowie sempre apoiou seu filho em seus projetos, mantendo uma relação próxima e oferecendo conselhos práticos sobre a indústria do entretenimento. Duncan, em várias entrevistas, falou sobre como seu pai foi uma figura-chave não apenas em sua vida pessoal, mas também em sua carreira profissional. Bowie não era apenas um pai amoroso, mas também um mentor, alguém que entendia o mundo criativo no qual Duncan desejava prosperar. Por sua vez, Oleika Ivold optou por uma vida mais privada. Apesar de ter nascido no seio de uma família tão célebre, sempre manteve um perfil discreto, escolhendo se manter afastada do foco midiático que cercava tanto sua mãe quanto seu padrasto. Iman e Zoleika compartilhavam um vínculo muito estreito. E embora Zoleika não buscasse a fama como sua mãe, sempre esteve muito próxima de sua família, desfrutando da privacidade que lhe permitiram. No entanto, a chegada de Alexandria Zara Jones, conhecida carinhosamente como Lexi, foi o que consolidou a unidade familiar de Bowie e Iman. Lexi nasceu em 15 de agosto de 2000 na cidade de Nova York, e desde então sua vida mudou completamente. Para Bowie, tornar-se pai de uma menina foi uma experiência profundamente transformadora. Ao longo de sua vida, ele havia experimentado as pressões da fama e da carreira artística.
Mas com Lexi, encontrou uma nova razão para ser ainda mais presente e comprometido em sua vida familiar. Número 6. A vida e as perspectivas futuras de Lexi Alexandria. Sarah Jones, conhecida como Lexi, tem sido uma figura interessante para o público desde seu nascimento no ano 2000. Como filha de dois ícones da cultura pop, David Bowie e Iman, Lexi cresceu cercada por uma aura de mistério e privacidade que seus pais protegeram cuidadosamente. No entanto, ao longo dos anos, Lexi começou a trilhar seu próprio caminho, destacando-se como uma jovem com um talento artístico impressionante e uma visão clara do que deseja para seu futuro. Desde pequena, Lexi foi o centro do universo de Bowie e Iman. Para ambos, a chegada de Lexi representou uma espécie de renascimento pessoal. Bowie, que já era pai de Duncan Jones, experimentou a paternidade de uma maneira mais madura e tranquila com Lexi. Ao contrário dos tumultuosos anos 70, quando sua carreira musical e sua vida pessoal estavam em constante mudança, os anos 2000 ofereceram a Bowie uma estabilidade que ele nunca tinha tido antes. Isso lhe permitiu ser um pai muito mais presente para Lexi, e sua relação com ela foi profundamente próxima. Desde uma idade precoce, Lexi mostrou uma inclinação natural para a arte. Isso não era nenhuma surpresa, já que tanto Bowie quanto Iman tinham uma conexão muito forte com o mundo artístico. Enquanto Bowie era conhecido por sua capacidade de se reinventar e misturar música, moda e arte visual, Iman também havia mostrado uma afinidade pelo design e a estética, algo que trouxe consigo desde sua carreira no modelagem. Para Lexi, a arte se tornou sua maneira de se expressar e encontrar sua própria voz, longe das expectativas do público e da mídia. Quando Lexi completou 15 anos, sua vida deu uma reviravolta inesperada com a morte de seu pai. A relação que ela tinha com Bowie era das mais especiais, e sua perda foi um golpe devastador para a família. Lexi, no entanto, demonstrou uma resiliência e maturidade notáveis para alguém tão jovem. Em vez de se deixar levar pela dor, ela usou a arte como uma forma de processar suas emoções e como uma plataforma para continuar conectada com o legado de seu pai. Após a morte de Bowie, Lexi optou por manter um perfil discreto, seguindo o exemplo de sua mãe, Iman. Apesar de ter nascido em uma família cercada de fama, Lexi sempre evitou o foco da atenção midiática. Isso foi uma decisão deliberada, tanto de Bowie quanto de Iman, que, desde o início, se comprometeram a proteger a privacidade de sua filha. Lexi não foi criada sob os holofotes, e como resultado, pôde desfrutar de uma infância relativamente normal, apesar da fama de seus pais. Iman tem sido uma grande defensora da independência de Lexi e sempre a incentivou a seguir seu próprio caminho. Em entrevistas, ela compartilhou como, desde muito jovem, muitas agências de modelos e designers de moda se interessaram por Lexi devido à sua impressionante beleza. No entanto, Iman se manteve firme em não permitir que sua filha seguisse esse caminho, simplesmente por ser filha de David Bowie. Lexi adotou a mesma postura. Embora tenha herdado a aparência espetacular de sua mãe, nunca teve interesse em modelagem nem em seguir uma carreira pública baseada em sua aparência. Em vez disso, Lexi decidiu focar em sua paixão pela arte. Desde muito jovem, mostrou um talento natural para pintura e desenho, algo que foi incentivado por seus pais. Enquanto a maioria dos filhos de celebridades se inclina para carreiras na atuação ou na música, Lexi optou por um caminho mais tranquilo e pessoal, a arte visual. Ela começou a compartilhar seu trabalho em plataformas como o Instagram, onde mostrou suas criações únicas. Suas peças, cheias de cores vibrantes e formas abstratas, refletem sua criatividade inata e sua capacidade de canalizar emoções através da arte. Número 7. Duas cerimônias de casamento e uma história de amor incomparável. A história de amor entre David Bowie e Iman,
que começou em 1990, não foi apenas uma das mais comentadas e admiradas no mundo das celebridades, mas também se consolidou com 2 propostas de casamento e 2 casamentos espetaculares, tão únicas quanto o próprio casal. Em vez de seguir os caminhos tradicionais, Bowie e Iman escolheram honrar seu relacionamento à sua maneira, adicionando toques de magia, romantismo e simbolismo a cada passo de sua jornada juntos. Tudo começou no ano de 1992, quando Bowie decidiu que estava pronto para dar o próximo grande passo em seu relacionamento com Iman. Como um homem profundamente romântico e criativo, Bowie sabia que uma simples proposta não seria suficiente para representar a magnitude do que sentia por Iman. A primeira proposta de casamento ocorreu em Paris, uma cidade que ganhou o título de Cidade do Amor, e para Bowie, não havia lugar mais apropriado para declarar sua devoção. Era um dia fresco de outono quando Bowie e Iman se encontraram caminhando por uma das pontes mais pitorescas de Paris, com vista para o imponente rio Sena. As folhas caíam suavemente ao redor deles, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Bowie, com seu charme e elegância característicos, ajoelhou-se e tirou um anel deslumbrante, um profundo safira, cercado por brilhantes diamantes. O safira, que havia sido cuidadosamente selecionado por Bowie, tinha um significado especial para ele, pois lhe lembrava os olhos de Iman, cheios de mistério e profundidade. Enquanto ele fazia a proposta, suas palavras não foram apenas uma formalidade, mas uma expressão sincera do que ela significava para ele. Iman aceitou a proposta, emocionada pelo gesto romântico e pelo amor que sentia por Bowie. A cena era perfeita. Uma ponte em Paris, um anel impressionante. E 2 almas que se encontraram e escolheram caminhar juntas. No entanto, para Bowie, uma única proposta não era suficiente. Ele queria que esse momento fosse ainda mais inesquecível. Meses depois, enquanto o casal desfrutava de férias em Istambul, Bowie voltou a surpreender Iman com uma segunda proposta de casamento. Desta vez, a cena era igualmente mágica, mas diferente em muitos aspectos. Eles estavam navegando pelo Estreito de Bósforo, um ponto geográfico que une 2 continentes, Europa e Ásia. Para Bowie, este lugar tinha um simbolismo profundo, pois refletia a união de 2 mundos diferentes, assim como seu relacionamento com Iman, que também unia 2 culturas e vidas que pareciam, a princípio, muito distintas. Era uma tarde quente de primavera, e o sol poente lançava um brilho dourado sobre a água. Bowie, mais uma vez, ajoelhou-se e tirou outro anel, desta vez um solitário de diamantes que brilhava intensamente sob a luz do entardecer. Este segundo anel, embora diferente do primeiro, também tinha um significado especial para Bowie. Representava a união eterna, o compromisso que sentia por Iman, e a promessa de que estariam juntos, não importando os desafios que pudessem enfrentar. E Iman, que não podia acreditar na surpresa de uma segunda proposta, aceitou, novamente com lágrimas nos olhos. A dupla proposta não era apenas um gesto romântico, mas uma demonstração do compromisso que Bowie sentia em relação ao seu relacionamento. Para ele, Iman era muito mais do que uma supermodelo ou uma mulher bonita. Ela era sua companheira. Sua confidente, a pessoa que o havia ajudado a encontrar a estabilidade emocional que tanto procurava. Com 2 anéis em sua mão, o planejamento dos casamentos começou. E sim, casamentos no plural. Porque assim como Bowie havia feito 2 propostas, o casal decidiu celebrar sua união com 2 cerimônias, cada uma com seu próprio estilo e significado. O primeiro casamento foi uma cerimônia civil privada, que ocorreu em 24 de abril de 1992 em Lausanne, Suíça. Esta cerimônia foi íntima, com a presença apenas de familiares próximos e alguns poucos amigos. As rigorosas leis de privacidade da Suíça ofereceram a Bowie e Iman a oportunidade de trocar seus votos.
longe dos paparazzi e da atenção pública. Número 8. O lado cotidiano de um casal extraordinário. Apesar de seu status de celebridades de renome mundial, David Bowie e Ima encontraram em seu relacionamento uma fonte de normalidade, uma vida cotidiana que poucos imaginavam possível para duas figuras tão icônicas. À medida que sua história de amor continuava, ambos descobriram que as pequenas rotinas diárias, aqueles momentos aparentemente insignificantes, eram o que realmente fortalecia sua conexão e os mantinha unidos. O glamour de suas carreiras contrastava com a simplicidade de sua vida doméstica, e esse equilíbrio era precisamente o que tornava seu relacionamento tão especial. Em um mundo cheio de paparazzi e câmeras, Bowie e Iman sempre souberam manter um forte controle sobre sua privacidade. Para eles, a fama era apenas um aspecto de suas vidas, não a essência de sua existência. Isso foi fundamental em seu relacionamento, já que ambos entendiam as pressões que acompanham ser figuras públicas. No entanto, na intimidade de seu lar, não eram David Bowie, o lendário artista, nem Ima, a supermodelo internacional. Eram simplesmente David e Ima, um casal que desfrutava das pequenas alegrias da vida. Viver em Nova York lhes ofereceu o anonimato que precisavam para levar uma vida relativamente tranquila. Embora Manhattan seja uma cidade vibrante e agitada, Bowie e Iman souberam encontrar em seu lar um refúgio onde podiam relaxar e ser eles mesmos. O apartamento que compartilhavam na cidade se tornou seu santuário, um lugar onde podiam se desconectar do mundo exterior e se concentrar em sua vida como casal e família. Uma das atividades favoritas do casal era cozinhar juntos. Embora Bowie fosse conhecido por sua extravagância no palco, na cozinha ele mostrava um lado muito mais simples e caseiro. Passavam horas preparando pratos, explorando novas receitas e desfrutando da companhia um do outro. Para eles, cozinhar não era apenas uma tarefa do dia a dia, mas uma forma de se conectar, de compartilhar momentos de intimidade longe do barulho da fama. Além de cozinhar, também gostavam de longos passeios pelo parque. O Central Park, com sua imensidão e beleza natural, lhes oferecia um espaço onde podiam caminhar e conversar, longe dos olhares curiosos. Era durante esses passeios que Bowie e Amon podiam falar de tudo, de seus sonhos, de seus medos e de seus planos para o futuro. A fama não tinha lugar nessas conversas. Eram apenas duas pessoas compartilhando sua vida, como qualquer outro casal. Outra forma pela qual Bowie demonstrava seu amor por Eamon era através de pequenos gestos cotidianos. Embora fosse famoso por sua capacidade de criar grandes espetáculos no palco, em sua vida privada, ele preferia demonstrações simples de afeto. Um gesto que se tornou uma tradição entre eles foi o das notas de amor. Bowie costumava deixar pequenas notas para Iman pela casa, mensagens escritas à mão que ela encontrava ao longo do dia. Às vezes era apenas um te amo ou estou pensando em você. Mas essas palavras simples tinham um grande impacto. Para Iman, essas notas eram um constante lembrete de que, não importava o quão ocupado estivesse Bowie, ele sempre pensava nela. Esses gestos simples também se estendiam à sua rotina diária. Bowie, frequentemente, se encarregava de buscar sua filha Lexi na escola. Não importava quantas turnês ou compromissos ele tivesse. Ele sempre fazia um esforço para estar presente na vida de sua filha. Paravam na sorveteria favorita no caminho de casa e compartilhavam esse momento como uma família normal. Esses atos de paternidade simples demonstravam quanto Bowie valorizava sua vida familiar e como, apesar de seu sucesso mundial, ele nunca deixava que a fama interferisse em seu papel como pai.